irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui nessa noite com os queridos irmãos e é sempre uma alegria poder receber o convite. Desta feita, o pastor Diego mais uma vez nos convidou para estar com os irmãos nessa noite. O pastor Diego é alguém que amamos, amigo nosso, e tem sido uma bênção na vida dessa igreja e certamente também na vida do nosso presbitério, do nosso concílio, né, presidindo o presbitério Olinda Norte. E também eu quero agradecer, né, o momento de poder estar com os irmãos, a confiança tanto do pastor, do conselho, para que a gente possa estar compartilhando da palavra do Senhor nessa noite. E também eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Rio Doce, essas duas igrejas irmãs, e é sempre muito bom a gente poder, né, voltar aqui para, juntamente com os queridos nessa noite, poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde nós estaremos lendo do verso 5 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Feche os seus olhos nesse momento e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que por si só ela fala ao nosso coração. Mas nós pedimos a Ti nesse instante que o Teu Espírito que habita em nós, Espírito esse que nos guia a toda a verdade, nos dê compreensão e entendimento, ó Deus, da Tua palavra, quando, ao fazermos, ó Deus, a exposição do texto, o Teu Espírito, ó Deus, possa falar de maneira individual a cada um de nós, a Tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para termos a cada dia o nosso caráter moldado ao Teu caráter, para sermos mais parecidos com o Senhor, lapidados e ensinados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, certa feita, estava me lembrando, e quando estava preparando essa palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite, e eu tenho o hábito de, quando estou no carro, ouvir uma rádio que ela, no todo o seu conteúdo, ela expressa apenas notícias, informativos, né, e opiniões do que tem acontecido, não somente em termos do nosso país, mas em todo o mundo. Ou seja, é uma rádio onde o seu foco é trazer informação. E um dos cronistas dessa rádio, chamado Max Geringer, talvez alguns aqui conheçam e saibam, já devam ter ouvido alguma crônica dele. Não o conheço bem, não sei a sua história, mas eu tenho a impressão que ele conhece de alguma forma princípios, valores cristãos que são estabelecidos na palavra de Deus. E nessa crônica que eu estava ouvindo, ele compartilhando, ele falava justamente acerca da motivação que o trabalhador tem ao sair de casa. E ele falava que muitas vezes, quando alguém está numa situação de constrangimento, ou até mesmo de falta de alegria por poder sair de casa para ir trabalhar, tem alguma coisa errada. Talvez essa pessoa precise repensar os seus conceitos, ou até mesmo repensar se não é o momento certo de sair do trabalho, de procurar uma outra perspectiva de trabalho para que possa, daí então, sustentar a sua vida e sustentar a sua família.
E de alguma forma aquilo que ele estava compartilhando voltava-se para algo que, quando nós fazemos alguma coisa, e que mesmo seja em relação ao trabalho, nós devemos fazer com contentamento e como se fosse para o Senhor Deus. Quando a gente olha esse texto aqui, que nós acabamos de ler, da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e para que a gente possa entender um pouco o pano de fundo do que estava acontecendo, o contexto quando Paulo escreveu essa Epístola aos Efésios, a igreja estava passando por um momento muito difícil. Havia escravidão por parte do Império Romano, e aqueles que estavam debaixo do Império Romano sentiam ali a mão poderosa desse império, e onde existia, e nesse contexto, eu estava lendo, pesquisando, alguns estudiosos falando, que nesse contexto aqui, quando a carta foi escrita, havia cerca de 60 milhões de escravos debaixo ali do poder do Império Romano. E se existia uma máxima, nesse contexto e tempo, é que os escravos, muitas vezes, eles não tinham direito. Em outras palavras, o direito deles era não ter direito. E Paulo, quando escreve esse texto, e talvez fosse até mesmo algo difícil de entender e compreender, e a Epístola de Paulo aos Efésios ela é uma epístola muito rica, uma epístola onde nos mostra uma teologia, os princípios, os valores que a igreja deve guardar como fruto e deve viver o aprendizado e o conteúdo dos diversos assuntos que o apóstolo Paulo traz ao conhecimento dessa igreja, mas especificamente a partir do capítulo 5, né, Paulo agora ele vai falar em termos práticos, não somente em relação à teologia em si, mas mostrar a praticidade do evangelho. Ou seja, seria muito difícil a gente apenas ter o conhecimento doutrinário, teológico, se a gente não vivesse a palavra de Deus em termos práticos. E se você olhar rapidamente, volte os seus olhos logo para o capítulo 5, eu peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Logo no capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O referencial é Deus, o referencial é a obra de Cristo. E a partir do verso 22, ainda no capítulo 5, Paulo vai falar dos relacionamentos humanos. E perceba logo no verso 22, ele vai trazer uma palavra para as mulheres: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Verso 25, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a partir aí do capítulo 6, no verso 1, nós vemos do 5 ao 9, mas veja que Paulo agora vai trazer uma palavra para os filhos, capítulo 6, verso 1, filho, obedecei ao vosso pai. Verso 2, honra o teu pai. Verso 4, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E agora ele vai trazer uma palavra para aqueles que exerciam o seu trabalho, independentemente de qual fosse a condição, quer seja como livre ou quer seja como escravo. E o que me chama a atenção é que o cuidado que o apóstolo tinha, mostrando que, acima de tudo, o nosso referencial era sermos imitadores de Deus, e nessa imitação nossa para com Deus, isso iria influenciar em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos que temos, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos, entre trabalhadores. A palavra de Deus, de maneira muito clara, demonstra esse cuidado que Paulo tinha para com a igreja do Senhor. Agora, volte os seus olhos para agora, o versículo 5 do capítulo 6. Paulo já começa falando, quanto a vós outros servos. Ele está aqui, nessa perícope do texto, mostrando para quem ele está se direcionando: aos servos, aos trabalhadores. E a palavra aqui, servo, no sentido original, nos dá a ideia de alguém que é obrigado a prestar um serviço. Ela tem um compromisso. E esse serviço que ela presta para alguém deve ser, independentemente de ser um serviço gratuito ou um serviço voluntário,
ou o serviço de um escravo, está ligada a essa responsabilidade que ele precisa ter e, ao mesmo tempo, deve cumprir cabalmente essa sua responsabilidade. É interessante a gente observar que, não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, frequentemente a gente observa nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Paulo fazendo algo semelhante em outras epístolas. Adiante algumas páginas aí na frente, eu gosto que você olhe para o texto e veja lá Colossenses, no capítulo 3, quando, a partir do verso 18, Paulo vai trazer mais ou menos a mesma lembrança que ele fez lá à igreja de Éfeso. No capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 18, Paulo também vai falar a essa classe de pessoas nos seus relacionamentos. Verso 18, esposas, sede submissas ao marido. Marido, verso 19, amai a vossa esposa. Verso 20, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Verso 21, pais, não irritei os vossos filhos. E agora também aqui, de forma semelhante como ele fez lá em Éfeso, o verso 22 nos diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Então perceba a preocupação do apóstolo em todo o contexto das cartas a quem ele escreveu. E não somente Paulo tinha essa preocupação, mas o apóstolo Pedro também, o apóstolo Pedro que tinha um ministério voltado mais para os judeus, e na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 18, ele também está falando para os servos. E ele diz assim, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aquele Senhor que é mau, que é perverso. A ideia aqui, no Novo Testamento, é que os trabalhadores, eles devem ser obedientes ao seu Senhor. E devem trabalhar como se fosse para o Senhor. E logo ainda, no versículo 5 do capítulo 6, de Efésios, o texto que nós lemos, Paulo já começa referindo-se a sua palavra a esses homens e mulheres, independentemente da sua condição de serem escravos. Quanto a vós outros, servos, veja a segunda parte do versículo 5, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. A gente precisa entender bem isso aqui, segundo a carne. Relembre o que eu falei anteriormente, era um contexto de escravidão. E muitos desses escravos, eles eram levados ao excesso máximo que as suas forças pudessem corresponder aos desejos daqueles que colocavam esse povo debaixo da sua escravidão. Ou seja, mesmo que suas forças estejam se esvaindo, mas se esforcem, deem o máximo com temor e com tremor. E ele nos dá a ideia final, na última parte do versículo 5, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ele está falando de carne, mas ele está falando também de coração. Era mais ou menos essa ideia, olha, por mais que suas forças sejam exauridas, por mais que o seu vigor físico, por causa do trabalho, não esteja dando mais você condições de caminhar mais um pouco, e muitas vezes vocês são dominados por esse poder que o império exercia, e vocês deveriam trabalhar mesmo, porque senão sofreriam as punições, mesmo não tendo descanso, mas jamais esse império, esses poderosos poderiam dominar a mente, o coração, o espírito, o sentimento de vocês. E vocês precisam ter esse ato de sinceridade para com os seus senhores, como se fosse para o Senhor o trabalho que vocês executam. E talvez você esteja pensando aqui comigo, e até mesmo olhando para a sua realidade nesses tempos tão difíceis que a gente vive, e você diga assim, pastor, como é que eu vou tratar bem o meu chefe,
O meu patrão, se ele é um homem tão mau, perverso e impiedoso, é porque o senhor não conhece ele, pastor. Falar é fácil, mas viver a realidade de um dia a dia, de ser perseguido, quem sabe, não é tão fácil a gente administrar essas coisas. Mas é interessante, irmãos, que a caminhada cristã ela não é fácil. Todos nós temos desafios diários. Quando a gente acorda, a gente sai para trabalhar, a gente está sendo desafiado. E a caminhada, a vida, ela não é fácil. E Paulo compreendia bem isso. Uma das cartas que eu gosto muito, eu creio que não somente eu, mas os pastores, na sua maioria, quando o apóstolo Paulo, ele expressa o seu cuidado ao jovem pastor Timóteo, alguém que ele ensinou, que tratou com muito zelo, o encorajou, o desafiou para assumir o peso do ministério pastoral. E uma das orientações que o apóstolo Paulo traz ao jovem pastor Timóteo é que ele tivesse cuidado não somente da doutrina, mas que ele cuidasse dele mesmo. Porque se ele cuidasse dele, da doutrina da palavra do Senhor, através da pregação, ele salvaria a muitos pela ação do poder transformador do Evangelho. E no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, não precisa você abrir sua Bíblia, mas depois você pode ler em casa, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, os 2 primeiros versículos, Paulo está referindo a sua palavra também aos servos, aos trabalhadores. Ele diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, de peso, considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor fiel, você que tem um patrão fiel, que é crente no Senhor Jesus, é irmão, o trate com respeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensine e recomende essas coisas. Perceba, Paulo agora está instruindo o jovem pastor para que ele instruísse a igreja nos seus relacionamentos de trabalho. Naquilo que é fonte de sustento para a sua vida. E perceba que, por vezes, a gente percebe, no contexto de Timóteo, que ele pode ter sido desprezado pela pouca idade dele. E agora eu fico tentando imaginar a cena, um jovem pastor ensinando a homens mais maduros na igreja, de como eles deveriam se portar no seu trabalho. Mas o que é que Paulo queria que essas igrejas entendessem? E que nós entendamos nessa noite. Qual é a conclusão de tudo aquilo que o apóstolo está ensinando ao seu povo através da palavra de Deus? É que a gente deve ter um coração subserviente, mesmo que seja difícil, mas a gente trabalha como se fosse para o Senhor. O serviço que os irmãos prestam aqui na igreja não é para o pastor Diego, não é para o conselho, mas é para o Senhor. E Deus, ele é digno de receber tudo aquilo que ele nos concede como dádiva, dom, talento, para que o seu nome seja exaltado e seja glorificado. Porque a gente deve, em tudo aquilo que a gente faça, fazer como se fosse para o Senhor. Volte lá os seus olhos para o verso 5 de Efésios, no capítulo 6. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, como ao Senhor. Agora perceba o princípio que ele estabelece aqui a partir do verso 6. Eu sirvo como se estivesse servindo ao meu Deus, e você não deve trabalhar somente quando o seu patrão estiver ali na sua frente. Veja o que diz o verso 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual a ideia aqui do texto? Não servindo à vista. E principalmente a segunda parte do texto, do verso 6, quando ele fala como para
agradar a homens. A ideia aqui é como se fosse aquele servo que na frente do seu patrão o elogia, o bajula para ganhar algum benefício. Mas quando ele não está ali presente, as coisas acontecem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e muitas vezes acontece o que diz um ditado popular, né? Quando o gato não está, o rato faz a festa. Meu patrão não está me vendo, meu senhor não está me vendo, então agora eu ajo de qualquer maneira, não cumpro com as minhas responsabilidades. E o apóstolo Paulo está exortando aqui, nesse versículo 6, para que eles fossem servos e estivessem ali servindo como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você já parou para pensar como você pode ser instrumento do Senhor no seu trabalho, na sua casa, em momentos que você está dentro do ônibus, quando alguém senta do seu lado, em momentos que você pode estar esperando ali, quem sabe, uma consulta no médico, de aproveitar as oportunidades aqui no seu serviço cristão, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que a sua palavra seja anunciada, pregada. E o que é que Paulo está combatendo aqui? Está combatendo a preguiça, o desleixo de alguém que trabalha ali de maneira irresponsável. Como falei anteriormente, quando estou à vista das pessoas, eu tenho uma maneira de agir, mas quando essas pessoas não me veem, eu tenho um outro tipo de postura, de atitude. E assim para com Deus também nos nossos relacionamentos. Não tem como a gente se esconder do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todas as coisas. E isso a gente pode aplicar, como falei também anteriormente, em tudo para a nossa vida, no nosso serviço, para com os nossos semelhantes, esposo, esposa, pai, filhos, servos, patrões, nos nossos relacionamentos de amizade, no meu serviço cristão que eu presto ao Senhor na igreja, devo fazer com muita responsabilidade, e diz o final do verso 6, de coração, porque essa, em outras palavras, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus orienta através da sua palavra para com o seu povo, de maneira responsável. E perceba agora no verso 7, como é que esse serviço ainda deve acontecer, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. A gente viu essa mesma verdade quando Paulo escreve aos Colossenses, quando Pedro escreve na sua epístola, quando Paulo orienta Timóteo também, nesse relacionamento de serviço. Não tem como a gente desassociar. Por vezes a gente diz assim, né, que um serviço ou qualquer coisa que eu faça, ele é santo ou é profano, mas há um texto na palavra do Senhor que eu gosto muito e coloco sempre na minha mente, na lembrança para o meu coração, é quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, o verso 31, ele diz assim: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Perceba que responsabilidade esse versículo nos traz. Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto, para nós aqui nessa noite, que nas coisas essenciais da vida, o comer e o beber, portanto, quer comais ou quer bebais, a gente não consegue viver sem comer, sem beber. Se a gente não comer, se alimentar, se a gente não beber, a gente vai ficar doente, vai ficar com a saúde fragilizada. E Paulo diz, olha, se vocês fazem isso, se vocês comem, se vocês bebem e se vocês fazem qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, não tem como a gente desassociar o nosso trabalho secular e achar menos importante como também o nosso trabalho, o nosso serviço cristão. Porque se você exerce uma função no seu trabalho,
Se você é um profissional na área de segurança, seja para a glória de Deus. Se você é um profissional na área de ensino, seja para a glória de Deus. Se você executa qualquer tipo de atividade, independentemente de qualquer que seja, mas como servos do Senhor, devemos fazer para o louvor da sua glória. E como nos diz o verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Deus não quer um coração de bajuladores, essa ideia do versículo anterior, do versículo 6. Portanto, se você recebe uma missão, se você tem ali que cumprir com seus horários de trabalho, faça de boa vontade, sem ser desonesto. Certa vez, quando o Senhor transforma o coração do pecador, quando a sua graça se manifesta ao pecador, essa graça irresistível, e Deus transforma o coração de um homem arrependido, à medida que esse homem ou essa mulher vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, a impressão que eu tenho, às vezes, em alguns aconselhamentos com pessoas que foram confrontadas com a verdade do Evangelho, é que não tem como fugir de um Deus cuidador e de um Deus zeloso. Há uma experiência de um jovem rapaz que tinha o seu trabalho e, de alguma forma, ele estava no seu trabalho ganhando dinheiro de maneira fácil, de maneira desonesta. Mas aí a graça de Deus o alcançou. E por um tempo até ele estava agindo da mesma forma, mas à medida que a palavra de Deus vai constrangendo o coração do pecador, e o Espírito Santo incomoda o seu coração, acende aquela luz. Não, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Eu preciso ter um outro tipo de atitude, mesmo que isso venha trazer o risco de eu ser demitido. E louvado seja o Senhor, porque a escolha que ele fez foi ter uma postura honesta, íntegra diante do Senhor, mesmo que aquilo lhe custasse o seu sustento. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, o que Paulo estava ensinando a essa igreja. Se você trabalha, se você exerce qualquer tipo de atividade, sirva de boa vontade para com o Senhor e não como se estivesse fazendo para homens. Trabalhe de maneira honesta, digna e honrada, para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu estava lendo um comentário do reformador João Calvino, ele comentando esse texto, ele diz assim, que a exortação de Paulo aos servos é muito mais séria por causa das dificuldades e amargura da condição em que o povo vivia, e que o torna mais difícil de ser suportado. E ele não fala meramente de obediência externa, mas diz mais sobre o medo voluntariamente prestado, pois é uma ocorrência muito rara encontrar alguém que se entregue voluntariamente ao controle de outro. Relembrando o contexto, Paulo está escrevendo para quem? Para servos. E muitos desses servos eram escravos. E agora, como é que eu vou trabalhar dessa maneira? E Calvino, ele nos traz essa mesma ideia, né, que a exortação que Paulo está trazendo, ela é muito mais séria, muito mais grave, porque certamente haviam pessoas, e Paulo conhecia bem a igreja, amarguradas, com o coração triste, porque estavam vivendo uma condição, por assim dizer, quem sabe até mesmo subhumana. Mas Paulo está desafiando esses irmãos, essa igreja, para servir de boa vontade, como para o Senhor e não como a homens. E como isso muda o nosso conceito, o nosso entendimento? Como foi lido aqui num dos textos, no momento da liturgia do culto, quando Paulo escreve aos Romanos, porque dificilmente alguém morreria em favor de um justo. Não foi isso que Cristo fez? Ou até mesmo de alguém que seja injusto, no nosso próprio conceito de justiça humana.
E a gente olha assim algumas realidades e condições de pessoas, de um criminoso, de um assassino que não seria digno de um perdão, de um favor, e dificilmente a gente faria algo por ele. Mas quando a gente olha para nós, não foi isso que Cristo fez? A Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há um justo. Mas foi o que Cristo fez por nós. Morreu na cruz do Calvário. Nos trouxe uma novidade de vida. E isso modifica não somente o nosso relacionamento para com Ele, mas modifica também o nosso relacionamento para com os nossos pares, as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui a gente percebe o contexto de alguém estar servindo sob o domínio de um império poderoso, de um império que constrangia e colocava numa condição difícil. Perceba agora o versículo 8, o que é que Paulo está incentivando a esses irmãos. O verso 8 nos diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então perceba aqui, no final do versículo 8, as duas condições possivelmente que existia de pessoas aqui no contexto quando Paulo escreve à igreja de Éfeso. Existiam alguns que podem ter sido escravos e agora estavam livres, mas alguns ainda que continuavam escravos, servos. Mas o convite aqui que Paulo está fazendo e mostrando para eles é que essa recompensa nesse serviço e fazer alguma coisa boa receberá da parte do Senhor, e essa recompensa vem do próprio Deus. E não somente fazer as minhas obrigações, aquilo que eu fui mandado fazer. Se você tem uma responsabilidade na igreja, faça o melhor que você puder. Há uma frase de, salvo engano, o autor é Max Lucado, mas ele diz mais ou menos assim: o máximo de mim para a glória de Deus. E o máximo que a gente pode ofertar para que o nome do Senhor seja glorificado é dentro das nossas próprias limitações. Por exemplo, nós temos pessoas, vamos pensar numa área de serviço na igreja, na área de música. E é tão bom quando a gente vê pessoas despertando para o interesse de servir nessa área de música e começam ali aprendendo a tocar um instrumento. Elas não farão com excelência no sentido daquilo que seja visível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, como alguém que já tem experiência em uma caminhada. Mas se ela oferta o seu melhor, o seu máximo, para a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Ou seja, Deus trabalha com as nossas estruturas. É bem verdade que no nosso serviço a Ele, no nosso culto que prestamos a Ele no dia do Senhor, devemos prestar o melhor para que o seu nome seja exaltado, glorificado e manifeste a sua glória entre os homens. Vocês, quando trabalharem, certos de que vocês estão fazendo cada um coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Deus conhece os limites, Deus conhece as angústias do coração, muitas vezes em estar num ambiente tóxico, como às vezes a gente fala. Esses dias eu vi uma pessoa que começou a trabalhar em determinado lugar, eu vi ontem mesmo, e uma outra pessoa compartilhava do sentimento do coração dela, porque há muito tempo estava parada e agora apareceu para ela essa oportunidade de poder servir dentro de um ambiente cristão. E ela diz: como tem sido bom, como tem sido diferente, como tem sido gracioso para mim poder acordar todos os dias, grata a Deus e na consciência de que eu vou executar o meu serviço para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que o louvor da sua glória. E é isso que Paulo está dizendo: irmãos, façam o melhor que vocês puderem e vocês receberão como recompensa da parte do Senhor. Mas perceba o versículo 9 ainda,
que a responsabilidade, a gente viu aqui, né, e trouxe a nossa memória, a lembrança de Paulo tratando desses relacionamentos entre mulher, entre marido, pais, filhos, servos. E agora no versículo 9 ele vai falar para os senhores, para os patrões. O verso 9 diz assim: vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, eu penso aqui que Paulo estava falando para senhores crentes, pessoas mais abastadas financeiramente, assim eu penso, que estavam dando oportunidade de outros trabalharem. Porque ele agora se refere aos senhores. Vocês, senhores, de igual modo, da mesma forma que eu falei anteriormente, para os trabalhadores, vocês, senhores, procedei para com eles, não ameaçando, não constrangendo, não subjugando, mas sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, o mesmo Deus que vocês servem, está nos céus e ele não faz acepção de pessoas. Não trata as pessoas de maneira distinta. Não trata as pessoas segundo aquilo que ela pode oferecer, mas trata todos de maneira igual, porque esse é o Deus que servimos, esse Deus é um Deus justo, que se assenta sobre o seu trono, onde a palavra nos diz que a base desse seu trono é a justiça, é o juízo. E como isso, por vezes, é difícil, porque o padrão que a palavra de Deus estabelece para nós como seus servos é um padrão alto. E agora ele está exortando aos senhores para que sejam justos e que procedam também da mesma forma como se fosse para o Senhor. Não existe meio termo, não existe aqui diferenciação pelo aspecto de posicionamento social, mas Deus trata todos. E Paulo aqui é muito sábio, trazendo a lume o conhecimento da igreja nesses relacionamentos que devem ser instrumentos para que o nome do Senhor seja exaltado e essa igreja aqui que se reunia manifeste a glória de Deus, para que ela seja luz, para que ela seja bênção na vida, no contexto no qual eles estavam inseridos. Portanto, às vezes a gente pensa também, não é? Alguém pode dizer assim, não, mas eu não trabalho para ninguém, eu sou autônomo, eu sou dono do meu horário, eu faço a minha agenda. Eu fico perguntando, mas você também é responsável, cumpre com seus compromissos? Porque aquele que está contratando o seu serviço, naquele momento está sendo o seu patrão. E você deve trabalhar, mesmo que seja para ele, mas como se fosse para o Senhor. O sair de casa para trabalhar, não é? Exercer aquilo que eu tenho como expertise na minha área profissional, deve ser para o louvor, para a glória de Deus. E quantas vezes a gente, com conhecimento de situações, de pessoas que foram constrangidas, mas que foram perseverantes, Deus age com graça, com misericórdia, com provisão, com sustento, porque é o que a palavra diz, nunca se viu um justo, né, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí eu volto à lembrança, né, daquela crônica que relatei logo no início, né, dessa reflexão, e pensando até mesmo nas palavras daquele cronista, Max Geringer, como é que você vai começar a sua semana amanhã? Como é que você prepara o seu coração para mais um dia de trabalho, para uma semana de atividades? Ou será que a gente, ou você até mesmo já está se queixando porque vai ter que acordar amanhã para trabalhar? Já parou para pensar que quando você pensa dessa maneira, a gente está sendo contrário àquilo que a palavra de Deus está nos orientando? Porque somos servos. E ao invés de, por vezes, termos um sentimento de gratidão por termos a saúde para trabalhar,
por termos a possibilidade de nos deslocarmos para o nosso trabalho, a gente se alegrar, às vezes a gente se queixa mais. Fica igual aquele personagem que existia, não lembro agora, no desenho, era uma hiena, salvo engano, né? Ó céus, ó vida, ó dúvida cruel, de alguém que se queixa, que reclama somente e não celebra o cuidado de Deus para com sua vida. Relembro o texto lá de Paulo aos Coríntios: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E agora imagina você transferindo isso no seu serviço para com as coisas do Senhor. Usando aqui uma alusão, Ele é o seu Deus, mas imagina Deus como esse seu Senhor, esse seu patrão. Mas pastor, está difícil, é pesado. O irmão olhou para mim atravessado. O relacionamento da gente está difícil no ministério. E ele se tornará mais difícil quando o foco for as pessoas e não for Deus. E quando a gente foca e olha para o Senhor, para que aquilo que nós ofertamos a Ele seja agradável a Ele, se torna mais leve. E você pode ser esse instrumento de mudança dentro das suas áreas de ações ministeriais, no desempenho do seu serviço na obra do Senhor. Eu posso ser o diferencial. Não somente no meu trabalho lá, mas eu posso ser também onde Deus me concede a graça para servi-lo no meio da comunidade de fé, no meio dos santos. Que privilégio! Salmo 122 é um salmo que eu gosto muito de citar, quando Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi se alegrava só em pensar que ele ia para a casa do Senhor. E esse salmo está dentro de um contexto que são conhecidos salmos de romagem. A gente terminou domingo passado a exposição desses salmos lá em Rio Doce, do Salmo 120 até o Salmo 134, que eram os salmos que os romeiros cantavam quando eles saíam das suas localidades para ir a Sião, para ir a Jerusalém, adorar o Senhor no templo, e eles cantavam essas canções. E como a gente aprende a postura de adoração, de sair da sua zona de conforto, pelo menos em 3 ocasiões de festas que o povo judeu comemorava, celebrava, mas um dos salmos que enche e salta aos meus olhos é esse Salmo 122, a postura do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou tendo o privilégio de poder ofertar a Ele o meu serviço, e não fazer de qualquer forma. Algumas lições a gente pode tirar aqui desse texto. E de forma prática a gente deve observar isso com muita atenção no nosso coração. A gente não pode permitir que no nosso coração se crie um sentimento de rebeldia, de desobediência, um sentimento de ingratidão em relação às coisas que Deus concede que nós tenhamos. Seu trabalho está difícil, mas seja grato a Deus, porque muitos queriam ter o trabalho que você tem e não tem. Quantas pessoas temos visto no meio da rua pedindo ali? São pessoas que até mesmo podem ter uma profissão, mas não estão tendo a possibilidade de trabalhar. Seja grato a Deus pelo seu trabalho. Ore pelos seus colegas de trabalho. Ore pelo seu chefe, o dono da empresa, por mais difícil que seja, porque quando você assim o faz, o desempenho da sua atividade não é para homens, mas é para o Senhor. Servos, obedecei ao Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade no vosso coração, não como a homens, mas como a Cristo. Sirva como se fosse a Cristo. Dê o seu melhor, como se fosse para Cristo, como se fosse para o Senhor. Honre ao Senhor. Seja honesto nas suas atitudes, nas suas escolhas. Mas não somente isso. Pensando até mesmo essa ideia que nos mostra de maneira muito clara o versículo 7. Servindo de boa vontade,
como ao Senhor e não como a homens. Já falamos anteriormente. Não, eu dou o meu melhor, porque é para o Senhor. Eu faço os meus esforços, eu me sacrifico porque é para o Senhor. É para que eu possa ofertar aquilo que eu tenho de melhor. E às vezes a gente pode ser até levado a pensar na seguinte pergunta, né? Em termos da nossa vivência na igreja. Se você hoje deixasse de fazer aquilo que você faz na igreja, ou se você sumisse da igreja, alguém ia sentir a sua falta? Aquele serviço iria deixar de ser feito porque você não está mais aqui? Ninguém é insubstituível na obra do Senhor. Mas pare para pensar nisso. O que é que você tem feito? Como você tem servido ao Senhor? No contexto de igreja. Naquilo que Deus chama para fortalecer, para o crescimento, para o progresso, para o avanço do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo também, e esse é o fechamento no versículo 9, se porventura alguém que tem debaixo de si outras pessoas no seu trabalho, ou até mesmo dentro desse contexto de realidade de igreja, do povo do Senhor, que a gente seja justo. Porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que ele serve. Vós, Senhor, de igual modo, procedei para com eles. Deixando de lado ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles como vós, é um Deus que está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas, não há distinção de pessoas, não há classe social, não há raça, não há cor, mas todos têm a oportunidade e possibilidade, né, de poder dedicar a sua vida, dedicar o seu serviço, não somente no nosso trabalho secular, que é para a glória de Deus, mas também no nosso desempenho do serviço cristão na obra do Senhor. E é interessante que, na continuidade aqui do capítulo 6, e talvez a gente, quando pensa na epístola de Paulo aos Efésios, se lembra mais desse capítulo 6, na parte final, quando o apóstolo vai falar do revestimento da armadura de Deus, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Agora perceba que antes de Paulo tratar esse aspecto que nós sabemos que de fato é inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, veio para matar, roubar e destruir. Ele trata primeiro os relacionamentos pessoais entre as pessoas. E esse é um dos meios pelos quais a igreja do Senhor é fortalecida na unidade, no serviço, fazendo como se fosse para o Senhor. E aí poderemos nos revestir dessa armadura para vencermos o dia mau, estarmos fortalecidos espiritualmente para o louvor e para a glória de Deus. A minha oração, irmãos, é que o Senhor dê-nos essa consciência, em que tudo que fizermos, em que tudo que buscarmos, em tudo que exercermos ou executarmos, seja para a glória de Deus, seja para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e a gente possa dedicar o nosso melhor com excelência, sempre como se fosse para o Senhor. Feche os seus olhos, eu queria orar nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder servir o Teu nome. Te agradecemos porque Tu és um Deus misericordioso, que nos conhece por inteiro, conhece muito mais do que a nós mesmos nos conhecemos, e Tu sabes as lutas, as dificuldades que cada um tem travado na vida, nos relacionamentos, quem sabe no contexto de trabalho, da semana que está por começar. Nós oramos ao Senhor, para que o Senhor coloque em nosso coração, ó Deus, esse ensinamento que Tu trouxe à igreja de Éfeso através do apóstolo Paulo. Senhor, que em tudo
que nós fizermos. Que em tudo, ó Deus, nas nossas ações, nas nossas escolhas, no desempenho do nosso serviço, seja para a glória de Deus. E que nós possamos sempre fazê-lo como se fosse para o Senhor, não agradando a homens, mas agradando ao Senhor. Isso, ó Deus, segundo a carne, as limitações das nossas próprias forças, mas com sinceridade de coração, na dependência do Teu Espírito, na dependência da Tua força que nos sustenta, da Tua força e graça que sustenta a Tua igreja. Assim nós oramos, Te bendizemos e Te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.